A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para você, tá bem? Palavra de Deus muito importante para as nossas vidas, queridos. Aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, para a glória do Senhor. Uma palavra que vai falar muito com nossas vidas. Aprendamos com a palavra de Deus, em nome de Jesus, que diz assim: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Amados, a Bíblia nos afirma que Deus transportou em uma visão o profeta Ezequiel para um vale de ossos secos. A Bíblia diz que eram sequíssimos esses ossos. E quando o Senhor transportou ele, que colocou ele diante daquele vale, naquela visão, a Bíblia nos afirma dizendo que Deus dirigiu a Ezequiel uma palavra, dizendo ao profeta, perguntando a ele se poderia viver novamente aqueles ossos, se poderiam ter vida novamente. Quando Deus lança sobre Ezequiel esta palavra, Deus está querendo ver a reação do profeta. É claro, às vezes tem momentos na vida do ser humano que ele se depara em situações complicadas da vida, que dá a impressão que está tudo acabado, que tudo se acabou, que não existe mais solução. Veja bem, a coisa mais complicada da vida é a morte. O homem não consegue vencer a morte. Então, às vezes nós estamos em momentos da nossa vida diante de coisas que já se decretam que isso seria morte verdadeiramente. Morte às vezes financeiramente, morte na saúde, morte na vida sentimental. Às vezes nos deparamos com situações que venham a estar semelhante ao vale de ossos secos, e que às vezes para nós não existe nenhuma perspectiva, porque aqui Deus quer mostrar para nós a limitação do homem, que o homem não tem poder algum a não ser dado por Deus, Jesus mesmo diz para Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se do alto não tivesse recebido. E quando lembramos disso, lembramos também do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, quando Jesus disse que Ele nos deu poder. Agora, entenda bem, Paulo escreve dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. Então nós somos limitados, mas recebemos o poder do alto céus. E muitas das vezes, para que as coisas venham mudar, se a história venha a ser mudada, é preciso nós compreendermos o que Deus deposita em nossas mãos. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, na parte final do versículo, ele disse assim: sem mim nada podeis fazer. Versículo 3 ao versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Quando o profeta diz para Deus, a resposta do profeta Ezequiel para Deus foi essa: Senhor Jeová, tu sabes, tu sabes, Então ele está dizendo para Deus, está transferindo para Deus, ou depositando em Deus esta confiança. Tu sabes se pode ou não, porque para mim não tem. Para mim não existe possibilidade, para mim não existe condições, para mim não existe perspectiva nenhuma. Veja bem, em uma das 7 cartas da igreja da Ásia, Jesus disse, tendo pouca força, mas Jesus disse, guarda o que tens. Então, se temos pouca força, então
então guardo o que tem. Eu tenho o quê? Pouca força. Eu preciso guardar essa força que eu tenho, que ela é pouca. Então, veja bem, sou limitado. O profeta disse, tu sabes. Mas quando ele fala para Deus que Deus sabe, o Senhor dá a ele a autoridade, dizendo para ele, então profetiza. Então profetiza. Quando Deus dá a ele essa autoridade de profetizar, né, sobre o vale de ossos, Deus está lhe depositando autoridade suficiente para reverter a situação que está diante dos olhos dele, que para ele é impossível, mas para Deus não. Para ele não existe possibilidade. Assim como existem situações na nossa vida que para nós não existe saída, solução. Tentamos ao nosso modo, tentamos da nossa forma, mas o que nós precisamos entender é que não está ao nosso alcance, então precisamos dirigir-se a Deus, para que Deus possa determinar ou nos dar a direção como fazermos. E ele disse, então, profetiza. A Bíblia diz que uma certa feita Jesus passou por uma figueira, e esta figueira estava muito bonita, verde, viçosa, suas folhas, e Jesus procura nela frutos para comer, mas não era tempo de frutos. A Bíblia diz que não era tempo, mas ele procura. Ao não encontrar, ele amaldiçoa, dizendo, nunca mais ninguém coma frutos de ti. A Bíblia diz que ela secou-se até a raiz dela, até as próprias raízes dela secou-se. Então, Cristo nos dá um exemplo que nós temos poder de mudar a história, recebendo de Deus. É claro, veja bem, João 15, verso 5, final, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos fazer nada. É através dele. Por isso que ele fala assim, tudo enquanto nós pedirmos ao Pai, no nome dele, no nome de Jesus, crendo, sem duvidar, nós receberemos. O profeta transfere para Deus aquilo que é impossível para ele. Quando ele olha a situação, que ele vê que a situação não existe nenhuma possibilidade de vida novamente, ele transfere para Deus, que tem todo o poder para fazer novamente ter vida. Não tente você sozinho, não entre nesse barco sozinho. Leve Jesus, transfira para aquele que tem poder. Jesus mesmo disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder, então transfere para ele. Não tente sozinho, pare de sofrer, pare de lutar você sozinho, da sua maneira, do seu modo. Você serve um Deus que tudo pode, você serve um Deus que é poderoso, você serve um Deus que ele pode dizer para você, determinar para você, e você executar aquilo que ele determinou. Veja bem, é importante nós executarmos justamente o que ele manda. Aqui ele manda, então profetiza. Na pescada maravilhosa, que na verdade no começo foi uma pescada de fracasso, Pedro disse, sobre a tua palavra, Pedro sabia que eles tinham pescado a noite inteira, e nada, Pedro sabia que a maré não estava para pescador, mas sobre a palavra. Então é importante você seguir a direção de Deus, em qualquer circunstância desta vida. Veja bem,
Entenda bem, da impressão, a situação nos mostra impressão contrária, certo? Contrária. Nos mostra nenhuma perspectiva para resolver o problema. Acabou-se para o homem, mas para Deus não. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Aquilo que é impossível aqui para nós, para Deus é possível. Então eu quero convidar você para depositar em Deus os seus problemas. Creia, deixa Deus te dar a direção. Deixa Deus guiar você. E você vai ver o vale de ossos secos sofreu um reboliço. Você vai ver o vale de ossos secos, aquilo que era impossível, aquilo que estava mais do que morto, porque sequíssimo, voltar a novamente ter vida. Amém? Ande na direção dele. Viva na direção dele. Ande sobre a palavra dele. E que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e te dê a vitória. Irmão em Cristo, pastor Carlos Jorge. Amém? Não esqueça, hein? Inscreva-se no nosso canal. Acione o sininho. E deixe o seu like aí, ó, seu joinha para nós, tá bom? Nos ajude, compartilhe com o máximo de pessoas possível, se puder. Nos ajude no nosso canal. E que Deus te abençoe na paz do Senhor Jesus.